Glória a Deus, igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Você que está nos assistindo via internet, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a vida de vocês também, em nome de Jesus. Quantos aqui veio buscar algo da parte de Deus? Quero falar para você que Deus vai te dar somente aquilo que for da vontade dele para a sua vida esta noite. Aquilo que você veio buscar da parte de Deus essa noite, com fé, eu creio que ao final dessa ministração, você receberá a sua bênção em nome de Jesus, amém? Se eu fosse dar um título para essa ministração, e eu dei um título, que é: somente pela fé podemos ser curados. Amém ou não, igreja? Somente pela fé podemos ser curados. E o texto base, chave que eu quis trazer para a igreja, está lá em Hebreus no capítulo 11, verso 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Esse é o nosso texto base. Mas eu quero falar com a igreja a respeito de duas passagens na Bíblia, que há um contraste entre essas duas passagens. Quantos aqui sabem qual é o dia da nossa campanha hoje? Alguém sabe aí? Qual? Hoje é o 4º dia da nossa campanha. E qual é o tema da campanha? Cura-me. Então nós vamos falar hoje sobre cura. Nós vamos falar hoje de algo que muitos de nós hoje estamos aqui para receber da parte de Deus. Sim ou não? Quem aqui está querendo receber uma cura de Deus hoje, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Primeira passagem que eu quero falar com os irmãos a respeito de cura, está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. É um texto conhecido, é um texto muito conhecido, que diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamo-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Parou Jesus, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém, igreja? Esse aqui é o primeiro texto que eu quero trabalhar com a igreja. Qual foi a motivação do seu coração hoje para estar aqui? Quais foram as barreiras, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram para estar aqui hoje na presença do Senhor? Vocês conseguiram enxergar o caminho que vocês vieram? Fácil, né, irmãos? A gente sair da nossa casa, vir até a igreja, nós temos o nosso carro, ou se eu moro aqui próximo da igreja, eu venho caminhando, enxergo o caminho e estou aqui para receber milagres e prodígios da parte de Deus. Sim ou não? Mas aquele cego, ele tinha uma limitação para encontrar com Deus. Ele era cego, ele era mendigo,
ele usava uma capa e ele estava à beira de um caminho. A capa daquele cego ali, trazendo para os dias de hoje, representa o nosso pecado. Representa tudo aquilo que nós fazemos que não agrada o Senhor. Mas uma coisa eu quero falar para a igreja: hoje você pode lançar essa capa fora, que o Senhor está aqui para te abençoar, para te livrar dessa maldição em nome de Jesus. Muitas das vezes nós criamos dificuldade para estar na presença do Senhor. Aquele cego ali almejava estar na presença do Senhor, mas ele era limitado. Muitas vezes o Senhor fala conosco e a gente não para ouvir. O Senhor está falando conosco e nós não damos ouvido para aquilo que o Senhor está falando conosco. Aí o Senhor passa e aí a gente fica à beira do caminho. Mas aquele cego não. Aquele cego, quando ele ouviu falar do Senhor, ele se pôs a escutar plenamente. Ele sabia que era a única oportunidade que ele tinha ali. Ele sabia que se ele perdesse aquela oportunidade, talvez ele ia ficar com aquela limitação, ele ia ficar com aquela dificuldade. Quantos de nós têm parado para ouvir a voz de Deus? Quantos de nós têm parado para ouvir aquilo que o Senhor quer para nossas vidas? E não nós queremos que Deus nos dá o que nós queremos. Irmãos, há uma diferença de fé e algumas coisas que acontecem por aí. Quer um exemplo? Superstição. Quem aqui sabe o que é superstição? Muitas vezes a gente tira a nossa fé em Deus e começa a criar superstição, achando que também é uma fé. Quer um exemplo? Quem aqui tem uma nota de $1 aí dentro da carteira? Quem tem? Alguém tem? Mas muitos têm essa nota de $1 dentro da carteira, achando que vai chamar dinheiro. Achando que essa nota, ela deposita tanta fé nessa nota, que ela está achando que vai encher a carteira de dinheiro. E não vai, irmãos. Trevo de 4 folhas aí. Ninguém tem, né? É outra forma de superstição. Ou seja, são crendices que os nossos antepassados trazem para nós e que não nos permite a receber a bênção de Deus. Aquele cego ali, ele poderia ter usado todas as condições dele para falar assim: eu não recebi porque eu sou um pobre, porque eu sou um cego, eu sou um mendigo. Não, meus irmãos, ele esqueceu daquelas limitações dele. Ele não tinha nenhum amuleto, ele não tinha nada que a fé dele fosse transformada baseado naquilo que ele tinha. Ele apenas ouviu que o Senhor estava passando. Ele apenas ouviu que era Jesus que estava ali. E ele não perdeu tempo. Quantas vezes nós perdemos tempo com outras coisas aí no cotidiano e esquecemos de agradecer o Senhor pela nossa vida? Quantas vezes nós colocamos o Senhor em último lugar na nossa vida? Quando a coisa já está assim, quando a vaca já foi para o brejo, a gente fala assim: ó Deus. É a última pessoa que nós chamamos quando estamos numa dificuldade. Porque primeiro a gente tenta usar o nosso dinheiro para comprar algo para resolver a dificuldade. Depois nós acreditamos que é a fé do pastor só que vai resolver os meus problemas. E não é, meus irmãos. Eu tenho que ter a minha fé. Eu tenho que ter a minha fé. E aquele cego exercitou a sua fé. Aquele cego, ele apenas ouviu que o Senhor estava ali, e ele usou de Hebreus 11, que nós acabamos de ler agora. A fé é o quê? É a certeza daquilo que se espera.
ele não enxergava Jesus, mas com os ouvidos ele esperava. Ele tinha certeza que era Jesus que ia resolver o problema dele. E a parte B do versículo diz o quê? A convicção de fatos que não se vê. Ele era cego, ele não estava vendo como é que era Jesus. Então qualquer um que chegasse ali e colocasse a mão nele e falasse alguma coisa da parte de Jesus, ele poderia achar que era Jesus. Mas não, ele exercitou sua fé. Ele exercitou a sua fé. E eu quero dizer para a igreja hoje, exercita sua fé aí agora. A mesma pergunta que o Senhor fez para aquele cego, Ele faz para a igreja agora. O que queres que eu te faça? O que você quer que o Senhor faça na sua vida hoje? Eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual que foi a sua motivação de estar aqui hoje para receber o que do Senhor. Mas o Senhor te pergunta, o que quer que eu te faça? Aí no seu íntimo, responde para o Senhor, o que você quer que Ele faça na sua vida? Não deixe nenhuma limitação te tirar as bênçãos do Senhor. E o inimigo, ele vai usar bastante disso, para tentar te tirar do foco, e receber uma bênção do Senhor. Quantos aqui já ouviu alguém falar, que adianta você ir lá naquela igreja, a sua vida não mudou? Alguém aqui já ouviu falar isso? Mas isso é coisa do inimigo. Talvez o inimigo, ele pode tentar inúmeras coisas para te afastar das bênçãos do Senhor. Aquele cego ali, ele sofreu uma opressão da multidão. Aquela multidão poderia ter afastado ele de receber a bênção do Senhor. Mas ele recebeu a bênção. Porque quando o Senhor perguntou, ele respondeu o que ele queria. E foi curado. Ele usou de fé. A fé dele foi tamanha que o Senhor curou ele. Quero trabalhar 3 pontos, baseado no que nós estamos falando agora. Primeiro, somente pela fé que nós podemos ser curados. Então vamos lá. Primeiro, creia no poder de Deus. Está lá em Hebreus, no próprio capítulo 11, a partir do verso 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então aquele cego, ele creu no poder de Deus. Aquele cego, ele creu no poder de Deus. Se ele não tivesse fé ali, provavelmente Jesus ia passar por ele. E a palavra é clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos sem fé é pecado. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é crer no poder de Deus. O único que pode nos curar, o único que pode nos libertar, nos restaurar é Deus. Vou repetir, acho que vocês não entenderam. O único que pode nos curar, que pode nos restaurar, que pode nos libertar é Deus. Não tem outro meio. Aqui nós falamos de um cego, pobre, que estava à beira de um caminho, um mendigo. O outro tema que eu falei para vocês, a outra passagem que eu quero falar, está lá em Lucas 8, 43 e 48, até no 48. Lucas 8, texto bastante conhecido também, mas somente aconteceu a cura porque houve fé. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem
ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim sair poder. Próximo. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz. Aqui há uma diferença, um contraste um pouco exorbitante entre o cego, que não tinha nada, que era pobre, que era um mendigo, e uma mulher, como a palavra disse, gastou todos os seus haveres. Então ela tinha o quê? Uma condição boa, ela enxergava, ela poderia ver, mas ela estava limitada da mesma forma que o cego. Ela tinha uma doença que a acometia há 12 anos. E essa doença, meus irmãos, esse fluxo de sangue que ela foi acometido, naquela época, para uma mulher, ela era considerada imunda, impura. Então ela não poderia sair andando na rua, que ela poderia até ser apedrejada. E o segundo passo que eu quero falar aqui, baseando no que nós estamos falando, é o seguinte: ore com fé. Está lá no Tiago, capítulo 5, verso 15. Vamos ver o que diz? Tiago, capítulo 5, verso 15. Diz assim, ó: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, mais uma vez, nós só podemos receber a cura através da fé. Mas pastor, o senhor falou que nós temos que orar com fé. Como que aquela mulher orou com fé? Quando ela falou assim, ó: se eu somente tocar nas vestes do Senhor, eu ficarei curada. Foi a oração que ela fez. A única coisa que ela poderia falar ali naquele momento, porque ela estava tendo uma oportunidade de ouro. Ela sabia que ali era um Deus poderoso que poderia resolver os problemas dela, porque ela já tinha ouvido falar antes dele. E como ela sabia que ela cria nesse poder, ela tão somente orou: somente se eu triscar nas vestes do Senhor, eu serei curado. Quantos aqui querem tocar nas vestes do Senhor para ser curado? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Então aquela mulher ali, com um gesto simples, com uma oração simples de fé, ela conseguiu o seu milagre. Mas para ela chegar até o Senhor, o caminho não foi fácil. Muitas das vezes o inimigo, ele começa a colocar pedras e pedras no nosso caminho, para que nós não venhamos ter a oportunidade de chegar até o Senhor. Mas eu quero dizer que em nome de Jesus, esta noite, todas as pedras que tiveram no seu caminho, o Senhor está arrancando agora, está desfazendo e está trazendo a cura dele para a sua vida. O Senhor é poderoso. Creia no poder de Deus. Ora com fé. Quando aquela mulher recebeu ali a sua cura, o Senhor por último falou o que para ela? Vá, a tua fé te salvou. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos uma bênção ou uma cura do Senhor do jeito nosso.
nós achamos que é do nosso jeito que o Senhor vai trazer a cura ou a libertação para nossas vidas, e não é. Agora, uma coisa é certa: quando o Senhor traz a salvação para a eternidade, aí sim é igual para todos. Ele é Senhor. Nós temos que crer no poder de Deus. Nós temos que orar com fé, igual Hebreus 11 fala, na certeza que eu já recebi. Eu sempre conto esse testemunho aqui, e eu vou repetir, para vocês entenderem como que é você orar com fé, como que é você exercitar o que está aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. Eu estava numa escola bíblica dominical certa vez, e bem antes disso eu sempre orava ao Senhor, e eu queria um carro. Meu carro era um carro muito velho, e eu queria ter um carro mais novo. E eu sempre orava ao Senhor. E um dia eu estava na escola bíblica dominical, terminando a escola bíblica, o Senhor falou assim para mim: vai lá buscar o seu carro. Eu falei: Senhor? Ele falou: vai lá buscar o seu carro. Terminou a escola bíblica, minha esposa: vamos embora. Eu falei: vou nada, eu vou lá buscar meu carro. Ela falou: você está louco? Você vai buscar o seu carro? Eu falei: o Senhor falou comigo agora de manhã aqui para mim buscar meu carro, e eu vou. Ela: aonde? Eu falei: vamos entrar no carro aqui e vamos. Irmãos, eu entrei no meu carrinho velho e fui caminhando, fui indo. Cheguei na concessionária, minha esposa falou: tá tudo fechado, olha aí para você ver, não tem nada. Quem que vai te atender? Eu parei na porta, lembro como se fosse hoje. Quando nós descemos do carro e caminhamos para a porta de vidro, veio uma mulher lá de dentro para receber a gente na porta. Aí minha esposa falou: a mulher abriu a porta e falou: pois não. Eu falei: eu queria vir buscar meu carro. Ela: mesmo, vamos entrar e tal. Aí entramos, ela falou assim: vou te mostrar aqui os modelos. Eu falei: não, é aquele carro lá, ó. Ela falou: não, mas vem cá, tem outros modelos aqui. Eu falei: não, senhora, é aquele carro lá, ó. Aquele lá que eu vim buscar, que eu vim comprar. Ela falou: tem certeza? Eu falei: aquele carro. Irmãos, no domingo ela puxou um monte de papelada lá, tudo deu certo. Tudo, nada. Ela falou assim: nossa, eu não estou entendendo. Puxei aqui, seus documentos, está tudo certo. Eu falei: amém. Falei: quem me prometeu é justo e fiel para cumprir. E eu vim buscar meu carro. Só não levei ele no domingo, meus irmãos, porque não tinha como mesmo. Mas na segunda-feira ele já era meu. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já tinha mentalizado qual o carro que eu queria. Na minha mente eu já sabia qual o carro que eu queria. Eu já tinha convicção que já era meu. Porque o Senhor já tinha me entregado, a promessa é dele. Então, se você tem uma promessa do Senhor aí para a sua vida, se é um casamento, se é comprar uma casa, se é comprar um carro, já comece a mentalizar como que você quer, como que vai ser, porque o Senhor já liberou para a sua vida. No mundo espiritual já está liberado para a sua vida essa bênção. Creia somente. Faça como esses dois, como segue, como essa mulher. Creia no poder de Deus na sua vida. Ore com fé ao Senhor. E terceiro ponto que eu quero falar com os irmãos: confie em Deus, mesmo em circunstâncias contrárias. Lá em Ezequiel, quando ele estava lá passando e vendo o vale de ossos secos, está lá em Ezequiel 37, não se podia ver nada, tudo ali estava ao contrário, ossos, não tinha como acontecer algo ali naquela ocasião. E por uma palavra, aqueles ossos foram se ajuntando e se transformando. Então, mesmo que a circunstância na sua vida diga não, mesmo que a circunstância na sua vida tenha tentado te parar, segue firme, confia no Senhor,
Entrega tudo que você tem diante de Deus, e você vai ver que o mais Ele vai fazer ao seu favor. Aquele cego e aquela mulher ali, a única coisa que eles tinham era a fé, porque eles eram rejeitados, eles eram oprimidos, todas as circunstâncias ali diziam o contrário na vida deles, mas eles se manteram firmes no propósito, eles creram no poder de Deus, e eles tiveram um resultado final, que foi a bênção do Senhor. Creia em Deus. Estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias de incertezas para nós. Cada dia que passa, são notícias absurdas. São coisas que estão acontecendo, suicídios. Está acontecendo tanta coisa. Mas nada do que está acontecendo está fugindo do controle do Senhor. Então vamos começar a exercitar a nossa fé. Vamos começar a crer no poder de Deus. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas para que essas portas não prevaleçam, nós temos que estar firme. Nós temos que estar firme no Senhor. Nós temos que estar firme na nossa leitura bíblica. Irmãos, tem muitos aí fora vendendo um evangelho que não é o evangelho do Senhor. Tem muitos aí fora vendendo coisas que se dizem de Deus que não é de Deus. E para que nós não venhamos cair nessa cilada do inimigo, nós temos que estar com a nossa leitura bíblica em dia. A nossa fé, ela vai ser movimentada de acordo com aquilo que nós alimentamos. A nossa fé, ela vai ser engrandecida com aquilo que nós alimentamos. Com a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos livrar de todo mal. A verdade vai trazer o entendimento para que nós não venhamos cair na cilada do inimigo. O Senhor já está à porta aí. O Senhor já está passando no nosso meio. O Senhor está ansiando em derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Mas nós ainda ficamos limitados em algumas coisas. Nós ainda deixamos ser limitados por algumas coisas que nos impedem de receber essa bênção. Vamos fazer igual esse cego e essa mulher fez. Tudo dizia não, tudo dizia o contrário, mas eles foram firmes e conseguiram a vitória em nome de Jesus. Amém, igreja? Que nessa noite o Senhor possa sondar o coração de cada um de nós. Que nesta noite Ele possa trazer a palavra revelada ao seu coração. Que essa palavra que foi dita aqui, quantos aqui entenderam o que eu disse aqui essa noite? Então que essa palavra ela venha entrar nos nossos corações e nós venhamos praticar dia após dia o que o Senhor trouxe para nós. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Que nesta noite Jesus ele venha derramar o teu poder sobrenatural na vida de cada um de vocês.